E aí, irmãos, vocês têm a glória eterna? Quero saber se vocês têm a glória eterna ou não. É claro que não é a Libertadores, né, irmão? É claro que não é, né? A glória eterna é outra, né? Amém? Vocês sabem qual é a glória eterna, né? É outra. Essa que importa. Glória de estar eternamente na presença de Deus. Nada se compara a isso, né, não? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. A gente vai ler até o capítulo 19, versículo 10. Lucas 18, 35. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego, e tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, que procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nessa manhã nós pedimos, fala conosco através da Tua palavra, que ela venha edificar as nossas vidas, ó Deus, a santificar as nossas vidas e a transformar as nossas vidas, pelo Teu poder e para a Tua glória. Ó Deus, assim como o Senhor mudou a vida desses 2 homens, muda a nossa vida, ó Deus. Transforma-nos, ó Deus, para que possamos seguir o Senhor, ser discípulos de Jesus. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus estava passando por Jericó, essa cidade que ficava a mais ou menos 40 quilômetros de Jerusalém. Naquela época não tinha carro. 40 quilômetros é mais ou menos daqui em São Gonçalo. Então imagina, você andando daqui até São Gonçalo. Levava mais ou menos 24 horas para poder chegar lá. A estrada não era lisinha, asfaltada não. Era montanha, deserto, vale, não sei o quê. Dificuldades para você transitar de um lugar para outro. Jesus então estava passando por esse lugar e ele teve um encontro com 2 homens que precisavam de um milagre, que precisavam de um agir sobrenatural de Deus na vida deles. Um deles foi o cego de Jericó, que a gente vai ver lá em Marcos 10, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, que o seu nome é Bartimeu. E o outro, aqui no capítulo 19, a gente vê que é Zaqueu. Esses encontros são encontros onde nós vemos acontecer milagres, onde nós vemos salvação, libertação, cura, transformação de vida.
Porque é isso que Jesus faz na vida das pessoas. E é isso que Jesus veio fazer nesse mundo, salvar e transformar a vida do pecador. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. E aqueles que têm um verdadeiro encontro com Jesus nunca mais são os mesmos. Esse lugar era distante de Jerusalém. E nós vemos que para Jesus se deslocar todo esse tempo, toda essa distância até lá, é porque havia uma intenção no coração de Jesus relacionada a esse encontro com esses dois homens. Jesus não encontra esses homens por acaso, não é uma coincidência. Jesus tem um plano, um propósito na vida desses homens. Existem situações que às vezes nós olhamos e parecem uma coincidência. A pessoa ter vindo à igreja naquele dia, um evento que a gente promove aqui, você convida uma pessoa, uma festa, uma pessoa que você encontra no metrô e puxa um papo com você, uma conversa no trabalho. Mas são situações, são oportunidades para que Jesus encontre e salve a vida de pessoas nesses lugares. Ele encontra esse homem cego que pedia esmola à beira do caminho e que ouve o que está acontecendo, um burburinho, ele não via, não enxergava, mas ele estava ouvindo o que estava acontecendo, aquela multidão de pessoas que acompanhava Jesus em busca de um milagre, as pessoas estavam ali perto dele. Imagina uma pessoa cega no meio de uma multidão andando e atropelando todo mundo, e ele perguntou o que está acontecendo, quem é que está passando, e falaram com ele que era Jesus, o Nazareno, que estava passando. Ele já tinha alguma noção de quem era Jesus, porque ele grita: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi faz uma referência a Jesus como rei, como descendente de Davi. Então, esse homem já tinha uma noção de quem era Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E quando Jesus passa, mesmo em meio a toda essa dificuldade dele se aproximar de Jesus, mesmo diante da repreensão das pessoas, mesmo lidando possivelmente com o preconceito das pessoas, porque uma pessoa que era cega, muitas vezes era considerada uma pessoa amaldiçoada por Deus. Pessoas mandando ele ficar calado, mas ao invés de ficar calado, ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que então Jesus ouve o seu clamor, Jesus para, e Jesus pede para trazerem esse homem, para falar com ele. Jesus dá atenção a esse clamor desse homem, e Jesus pergunta a ele: o que você quer que eu lhe faça? E ele fala: Senhor, que eu possa ver de novo. É isso que ele quer, porque é isso que ele entende que é o motivo de repente da tristeza dele estar ali pedindo esmola, né, no meio do caminho, na beira do caminho. A cegueira, de repente, era a raiz dos seus problemas. Meu irmão, deve ser terrível você viver na escuridão. E muitas vezes não apenas uma escuridão da situação física, mas uma situação espiritual. E Jesus então cura e ordena a ele que ele volte, porque a sua fé o salvou. Ele não apenas passa a enxergar, mas Jesus salva esse homem por ver que a fé dele não estava restrita a receber a cura, mas era fé para a salvação. E Jesus então cura ele e salva ele, e as pessoas ao seu redor ficam tão felizes que glorificam o nome do Senhor. Elas veem o que acontece e dão glória a Deus. E depois que Jesus tem esse encontro com esse homem, com Bartimeu, e cura ele dessa cegueira, continuando a sua caminhada por Jericó, ele encontra com Zaqueu, que era o maioral dos publicanos. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos, mas eles eram considerados traidores, porque a riqueza deles vinha praticamente dessa extorsão que eles faziam com o próprio povo deles, a serviço de Roma. Então eles eram odiados pelos judeus.
Os publicanos eram considerados a escória, eles eram hostilizados por onde é que eles andavam. E ele era o maior dos publicanos, ou seja, para os judeus ele era o maior dos pecadores. Mas quando esse homem ouve falar que Jesus está passando, ele não grita como o cego, mas ele é também alguém que quer ter um encontro com Jesus, que quer se aproximar de Jesus, que precisa de Jesus e que tinha dificuldade de vê-lo, de estar com ele. Por quê? Porque as pessoas o afastavam, não queriam estar perto dele, porque ele era publicano, e ele era uma pessoa de baixa estatura, então ele não conseguia ver, ele não conseguia alcançar. E enfrentou dificuldades para se aproximar de Jesus, até que ele tem uma ideia, ele decide subir numa árvore, que era um sicômoro, que era tipo uma figueira, e então ele se esforça para ver Jesus. E o que é maravilhoso nessa história é que ele se esforça para ver Jesus, e Jesus também o vê. Porque Jesus olha para cima e vê ele ali e chama Zaqueu. Jesus, ele sabe quem nós somos, Jesus nos vê. Jesus conhece muitas vezes as nossas limitações para alcançá-lo. Mas diante da busca desses homens, Jesus se revela a eles, porque só Jesus é a verdadeira esperança para todos os homens. Jesus olha intencionalmente para Zaqueu e o manda descer e fala: Zaqueu, eu hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu, ele desce depressa, ele recebe a Jesus na sua casa com alegria, mas enquanto ele está lá recebendo a Jesus com alegria, está todo mundo criticando Jesus por estar comendo com um pecador. Algo tremendo está acontecendo na vida daquele homem, mas as pessoas não estão preocupadas em ver a mudança na vida dele. As pessoas estão preocupadas em criticar a Jesus. Aquele homem está tendo uma transformação, uma verdadeira conversão. E numa verdadeira conversão acontecem mudança de prioridade, mudança de atitude em relação à vida. Ele se torna uma pessoa diferente, uma pessoa generosa. Ele se arrepende dos seus erros. Ele faz aquilo que ele pode para estar na presença de Jesus. Quem se converte de verdade faz aquilo que é preciso para estar na presença de Jesus. E Jesus reconhece a mudança na vida de Zaqueu. Jesus fala: olha, hoje houve uma transformação nessa casa. Esse homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Interessante essas histórias que têm coisas diferentes e algumas similaridades também. Diferenças, um deles era pobre, pedia esmola, era cego. Mas Jesus ouve a sua voz. O outro é um homem rico. E Jesus conhece a sua vida. E Jesus o chama para uma mudança também. Jesus veio, irmãos, para salvar os pecadores, ele veio para buscar o perdido, ele não faz acepção de pessoas, ele salva tanto a vida do mendigo, como ele salva a vida do homem rico, para o louvor da sua glória. Ele pode fazer o cego ver, ele pode libertar um homem que está preso ao dinheiro, pela sua graça e para o louvor do seu nome, assim como ele pode também transformar a sua vida nessa manhã. O importante, irmãos, é percebermos a atitude que é necessária para recebermos uma transformação de Deus na nossa vida. Se nós sabemos que Jesus está perto, nós precisamos buscar a sua graça. Se nós sabemos que Ele responde às nossas orações, nós precisamos buscar a Jesus. Jesus era a esperança da vida desses homens. Jesus é a nossa esperança. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos libertar, só Ele pode nos curar, só Ele pode dar a vida eterna. E se nós sabemos que Jesus está nesse lugar, Ele está nesse lugar? Amém? Se Jesus está nesse lugar, faça aquilo que é necessário para buscar a presença dEle, para que a sua vida seja também transformada pelo poder de Deus. Mas muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que é necessário, nós não queremos abandonar a nossa comodidade, nós não queremos deixar as nossas coisas que são prioridade de lado,
para buscar a Jesus, mas se nós queremos encontrá-lo, nós precisamos fazer como esses homens, vencer as barreiras, vencer as dificuldades para estar na presença de Jesus. Aquele homem cego, quando ele vê que Jesus está ali, ele vai em busca do seu milagre. Ele não espera que alguma facilidade aconteça. Ele vai em direção a Jesus, mesmo sendo cego. Feche seus olhos e tenta andar, tenta caminhar aí pela igreja, tenta ir lá atrás, voltar, desviar das coisas. E você vai ver o quanto isso é difícil. Mas isso não o impediu de buscar a Jesus. Ele faz aquilo que é possível. Ele usa aquilo que ele tem. Se ele não tinha a sua visão, ele tinha a sua voz. E ele então grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E você, meu irmão, o que é que aflige você? Fale com Deus. Não deixe que nada te impeça hoje. Grite, se esforce, clame o nome de Jesus, porque Ele escuta o nosso clamor, Ele escuta a nossa oração, Ele vai de encontro à nossa necessidade. Se você precisa de um milagre no seu casamento, peça a Ele: Senhor, eu preciso de um milagre no meu casamento, eu preciso de um milagre no meu trabalho. Senhor, eu tenho uma enfermidade, me cura, me ajuda. Senhor, eu preciso de salvação. Mas clame a Jesus, porque Jesus escuta a nossa voz. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós queremos, nem sempre as coisas acontecem na hora em que nós queremos, mas muitas vezes Jesus usa essas situações pelas quais nós estamos orando, pelas quais nós estamos pedindo, para transformar as nossas vidas. Amém? E Jesus iria usar aquela situação para transformar a vida de Bartimeu e também para transformar a vida de Zaqueu. Zaqueu tinha um nome, tinha uma expressão, tinha uma posição na sociedade, mas o cego não tinha nada, ele pedia esmola. Ele estava numa condição muito adversa. Mas, meu irmão, não importa a condição em que você chega, se Jesus está nesse lugar e você precisa de salvação, Ele pode salvar a sua vida. Reconheça que você necessita da compaixão de Deus na sua vida. Aquele homem reconhece que ele precisa da compaixão do Senhor, porque ele não é apenas cego fisicamente, ele é também cego espiritualmente. Ele não mendigava apenas o pão físico, ele precisava do pão do céu, que sacia a fome da nossa alma. E quando ele busca Jesus, Jesus não apenas o cura, mas Jesus o salva também, porque essa era a maior necessidade da vida dele. A maior necessidade da sua vida não é necessariamente a cura de uma enfermidade. A maior necessidade da sua vida é ser salvo dos seus pecados para viver eternamente na graça de Deus. E aquele homem, ele não perde a oportunidade de encontrar a Jesus. E quando Jesus o chama, ele dá um salto para encontrar a Jesus. Lá em Marcos a gente vê isso. Ele dá um salto, ele vai em direção a Jesus. E às vezes nós chamamos as pessoas, e as pessoas... não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Meu irmão, quando Jesus está chamando você, dê um salto e vá em direção a Ele, porque Ele quer mudar a sua vida, transformar a sua vida. Não perca a oportunidade. Aquele homem não segue o que as pessoas estão dizendo, porque estava todo mundo falando para ele: para de gritar aí, deixa de ser chato. Não vai não, Jesus não, deixa para lá. Deixa ele estar falando aqui, está perturbando. Esse cara é tantã. Não, ele não está preocupado com a opinião da multidão. Ele precisa de Jesus e nada vai impedi-lo de estar na presença dele. Se for necessário, ele vai gritar mais alto. Meu irmão, não deixe que nada te impeça. Se for necessário, grite mais alto. Não deixe que pessoas, a opinião de pessoas, as dificuldades impeçam você de estar na presença de Jesus. Porque Jesus é a única esperança da tua vida e Ele hoje está te chamando, assim como Ele chamou esse homem. Jesus abriu os seus olhos, transformou a sua vida, tirou a sua cegueira e agora ele podia louvar e adorar a Deus por aquilo que o Senhor estava fazendo na sua vida. E aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dele contagiou a vida de outras pessoas também que se alegraram. Aquilo que Jesus faz nas nossas vidas contagia a vida de pessoas que conhecem o nosso testemunho também. Amém?
elas veem a transformação, elas olham para nós e percebem que nós somos diferentes. Isso também vai influenciar a vida dessas pessoas para que elas também conheçam a Jesus, assim como nós conhecemos. E assim como ele fez essa obra na vida desse cego, na vida de Bartimeu, ele também agiu na vida de Zaqueu, que enfrentava o preconceito das pessoas, que tinha também dificuldades para chegar até Jesus. Irmãos, todos nós vamos encontrar, muitas vezes na nossa vida, dificuldades, limitações para nos aproximar de Jesus, mas Ele nos chama a ter fé, a confiar, a colocar nele a nossa esperança, vencer as dificuldades e buscar a sua face. Não deixar que os obstáculos nos impeçam. Não deixe que os obstáculos impeçam você de estar na presença de Jesus, porque só Ele pode transformar a sua vida. Zaqueu também foi estar na presença de Jesus, se entusiasmou por saber que Jesus estava ali. Jesus é Jesus, eu quero vê-lo, eu quero conhecê-lo. E ele então subiu numa árvore. Imagina uma pessoa de posição social subindo numa árvore para ver Jesus passando. Ele podia, de repente, pensar, não, eu sou maioral dos publicanos, não tenho que ficar num lugar de destaque aqui. Não, ele vai para cima de uma árvore para tentar ver a Jesus. Com que entusiasmo você está na presença de Deus? Com que determinação você tem buscado a Jesus? Será que existem coisas que têm tentado impedir você de estar na presença do Senhor e que você precisa hoje vencer? Aqueles que olhavam para Zaqueu consideravam ele o maior dos pecadores, um homem quase que impossível de ser salvo. E talvez você olhe para alguém na sua família, talvez você olhe para alguém no seu trabalho e você pense, é impossível essa pessoa ser salva. Meu irmão, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Jesus pode entrar na sua casa, Jesus pode ir lá no seu trabalho e transformar a vida dessa pessoa. Ele veio para os ricos, ele veio para os pobres, ele veio para os marginalizados, ele veio para aqueles que estão no topo da pirâmide. Jesus veio para aqueles que falam alto, Jesus veio para aqueles que são calados, Jesus veio para buscar e salvar aquele que está perdido, e nada pode impedir o seu agir. Ele salva quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas nós não podemos deixar que nenhuma barreira nos impeça de chegar a Jesus. Zaqueu era o maioral dos publicanos, mas Jesus queria fazer dele um discípulo. E as pessoas estão lá vendo Jesus e tal, e estão criticando, ao invés de apoiar a transformação na vida daquele homem. Será que tem alguma coisa que está tentando impedir você de chegar a Jesus? Será que você precisa de mais fé? Será que você precisa remover algum obstáculo? Será que você precisa deixar de lado uma atividade para estar mais na presença de Jesus? Zaqueu não teve medo, subiu na árvore, porque ele queria ver a Jesus, porque havia uma expectativa no seu coração. Irmãos, quando nós chegamos nesse lugar, é necessário que haja uma expectativa no nosso coração, amém? A nossa expectativa não está no ministro de louvor, a nossa expectativa não está no pastor, a nossa expectativa está no Senhor. E quando nós chegamos a esse lugar, nós temos que falar, Senhor, eu estou chegando a esse lugar porque eu quero ter um encontro contigo. Muda a minha vida, transforma a minha vida, olha para mim. E Jesus vê, Jesus conhece os nossos corações. Eu preguei essa semana, quarta-feira, sobre o Salmo 139. Se a gente toma a nossa cama e coloca lá no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se a gente toma as asas da alma, Ele está lá também. Até lá a mão do Senhor há de nos guiar. Ele conhece os nossos corações. Jesus viu Zaqueu, Jesus olhou para o alto, viu que ele estava na árvore e falou, Zaqueu, desce porque eu tenho uma obra na tua vida. Desce porque eu quero entrar na tua casa. Ele quer entrar na tua casa também, meu irmão. Ele quer abençoar a sua família. Busque o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele olha para você, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua fé. Jesus quer encontrar você assim como queria encontrar Zaqueu.
E quando Jesus chega nas nossas vidas, as nossas vidas são transformadas. Amém? Jesus está aqui, Jesus está nesse lugar e Ele quer encontrar você, Ele quer alcançar você também. Se hoje Ele estiver chamando você, venha depressa para que Ele faça uma obra na sua vida, no seu coração. Não perca tempo, não deixe que nada impeça você de aceitar esse convite de salvação de Jesus. Não deixe que a opinião das pessoas impeça você de buscar a Ele. Receba a vida em nome de Jesus. Jesus queria entrar na casa de Zaqueu. Meu irmão, que alegria, que privilégio. Jesus querer entrar na minha casa. Jesus quer entrar na sua casa. Ele quer abençoar a sua família. Ele quer transformar a vida dos seus filhos. Creia nisso. Quando Jesus entrar no seu lar, quando Jesus entrar no seu casamento, nunca mais a sua vida vai ser a mesma, meu irmão. A vida de Zaqueu foi radicalmente transformada pelo amor de Jesus. O amor de Jesus pode transformar radicalmente a vida de qualquer pessoa. E quando Jesus chega, as trevas têm que sair. Amém? Quando Jesus chega, o mal, as pessoas são libertas do mal. Quando Jesus chega, aquele que é cego agora vai ver. Quando Jesus chega, aquele que é considerado o maior dos pecadores vai se tornar um discípulo de Cristo. Ele pode fazer isso na sua vida, na vida de pessoas que estão ao seu redor. Podia parecer que para muitos que Zaqueu tinha tudo, mas na verdade ele precisava de algo, ele não tinha salvação, ele podia ter dinheiro, ele podia ter posição social, ele podia ter influência, mas ele precisava conhecer o Filho de Deus. Porque nada se compara à alegria de se tornar um filho de Deus. Amém, meu irmão? Nada se compara à alegria de se tornar filho de Deus. Jesus é a nossa verdadeira alegria. Amém? Acima de todas as outras. Ele traz uma alegria incomparável, Ele traz uma paz que excede todo o entendimento. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e o Espírito de Deus vem morar dentro de nós. Meu irmão, venha depressa para Jesus. Não perca tempo, venha para Jesus. Não fique perdendo tempo no mundo, venha para Jesus. As pessoas viram Jesus entrando na casa desse homem e ficaram criticando. Tem muita gente criticando, os crentes criticando a igreja. Sempre foi assim, sempre vai ser. Mas tenha certeza de uma coisa, Jesus ama você, por isso que você está nesse lugar. Ele vai abençoar a sua vida. Esteja na presença de Jesus, não deixe que nada te impeça de estar na presença dele. Zaqueu nasce de novo, uma transformação verdadeira acontece no coração desse homem. Ele fala, olha, eu vou dar metade daquilo que eu tenho para aqueles que precisam. E eu vou, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus fala, olha, hoje houve uma transformação de verdade. Porque quando nós seguimos a Jesus, uma transformação de verdade acontece em nós. Amém? Às vezes a gente vê pessoas na TV, artistas falando, eu conheci Jesus e tal, mas nada muda na vida da pessoa, tem alguma coisa errada. É necessário que haja mudança, é necessário que haja transformação, é necessário que você agora dê valor a outras coisas na sua vida, é necessário que você agora abandone o pecado, e isso vai mostrar que realmente você é um filho de Deus. Jesus falou, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é um filho de Abraão. Meu irmão, você imagina a raiva dos judeus em ouvir isso. Jesus falando isso. Esse é de verdade um filho de Abraão. Gálatas 3 vai nos mostrar que filhos de Abraão não são aqueles que nascem de uma descendência judaica. Filhos de Abraão são aqueles que vivem pela fé. É isso que faz de nós filhos de Abraão. É por isso que esse homem se torna um filho de Abraão, porque esse homem dá uma resposta de fé à entrada de Jesus na sua vida, à entrada de Jesus no seu coração. Você precisa dar uma resposta de fé à presença de Jesus. Quando Jesus esteve presente com aquele homem cego, algo mudou. Quando Jesus esteve presente com Zaqueu, algo mudou. Uma transformação de verdade aconteceu na vida deles.
assim como uma transformação de verdade pode acontecer na sua vida, porque Jesus veio para isso. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para trazer perdão. Ele veio para trazer vida eterna. Se Jesus está nesse lugar, e eu creio que Ele está nesse lugar, renda a Ele hoje o seu coração. Não deixe que nada te impeça de segui-lo. Não deixe que nada te impeça de ser transformado pelo poder dele. Vença os obstáculos, vença as barreiras, vença as dificuldades, mas não perca a oportunidade de ter Jesus na sua vida, de ter Jesus no seu coração, de ter Jesus na sua casa, como Zaqueu teve. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos.